Irmãos, eu vou trazer um vídeo agora do pastor Oswaldo Lobo. Se você puder, já segue ele aí, que ele é bênção demais. É sobre mundo espiritual. Talvez a sua vida não anda, as coisas não acontecem e você não entende. Esse vídeo vai abrir a sua visão com relação à visão espiritual. Entenda, o mundo espiritual, ele é real. Olha para você ver que vídeo forte. Aprenda isso, olha para mim, aprenda isso. O diabo se alimenta de pecado. Para ele entrar na vida de alguém, o pecado deve ser celebrado. E tem muita gente vivendo pecado em secreto, que por fora, a mamãe dizia, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Tem muita gente vivendo em pecado, achando que o mundo espiritual não vê. Você está sendo tolo. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual conhece você, o mundo espiritual conhece a mim, e você tem fama espiritual. Eu e você, queridos, temos fama espiritual. No livro de Atos, capítulo 19, o apóstolo Paulo está ali fazendo maravilhas. É o único lugar na Bíblia que diz assim: então o Senhor, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas em Éfeso. Aí, os 7 filhos do sumo sacerdote da cidade, era um sujeito chamado Seva, saiu para expulsar demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles entram na casa de um sujeito, e o espírito imundo manifesta violentamente, fala o seguinte: conheço Jesus, sei quem Paulo é, e vocês quem são? Eu e você temos fama espiritual. Então, antes de você dizer que você está sendo retaliado, antes de você dizer que você está sendo perseguido, preste atenção nisso. Viva a sua vida em compromisso de fé. Viva a sua vida com a confissão nos seus lábios. Todo mundo aqui é pecador, querido. Eu sou pecador como você. Todo mundo tem passado. Eu tenho passado. O nosso pastor Reginaldo tem passado. Os membros da igreja do Nazareno Rio Preto têm passado. Mas preste atenção nisso. O nosso passado não pode estar oculto em trevas. O nosso passado precisa estar confessado. Salmo 32, Davi diz o quê? Enquanto eu escondi o meu pecado, a tua mão pesou sobre mim. Mas eu confessei o meu pecado e o Senhor tirou a minha culpa. Vocês entendem isso? Então isso é bom você entender. Tem muita gente que começa bem e termina mal. Sansão começou muito bem. Sansão é um homem, gente, que ele tem uma unção de 1000, né? Ele matou 1000 com ele encontra uma queixada de um jumento, ele mata 1000. Só que ele não podia ver uma mulher. E a vida dele está lá no capítulo 13, 14, 15 e 16 do livro de Juízes. Gente, pensa no moço que era namorador. Era ele. Ele ficou lá com uma moça, ele conseguiu ser traído. A Bíblia diz: não se ajunte em julgo desigual. Aí ele foi se casar com uma mulher lá do povo filisteu. Ele conseguiu ser traído na noite de núpcias. Na semana, sabe a lua de mel? Pronto, ele foi traído ali. Aí mais tarde ele vai o quê? Afogar as suas mágoas com uma prostituta em Gaza. E aí ele se apaixona por outra prostituta chamada Dalila. Dalila era uma cortesã, ela estava ali por dinheiro. Cuidado, é muito importante. Eu vou falar mais pertinho de você. Aonde você coloca a tua cabeça para dormir. Ele deita a cabeça no colo de uma mulher que não queria nada com ele. Sabe o que acontece com ele? Ele termina cego, ele termina girando o moinho, ele termina algemado. Ele perdeu o propósito. Andar em círculos na vida é gente que perde o propósito. É um homem que começa bem, é um homem que vence, ele foi a maior dor de cabeça para os seus inimigos. Ele tem vitórias maravilhosas no campo pessoal, mas são derrotas sucessivas no campo espiritual. Quer dizer, o mundo espiritual conhecia ele. A vida dele termina como? Ele termina que nem Saul se matando. Se você pega capítulo 16, verso 20, ele vai dizer o seguinte, de Juízes, ele vai dizer o seguinte: mais uma vez sairei como dantes e me livrarei. Mas aí a Bíblia emenda assim: mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Então tem muita gente que pensa que é evangélico, que é crente, que foi batizado nas águas. Querido, o Espírito Santo vaza, meu irmão. E você precisa entender isso. Quando? Quando a nossa vida é uma vida de iniquidade. Vocês estão entendendo isso agora? Então, trabalhar com libertação vai exigir de você só uma coisa: seja marido de uma só esposa, seja esposo de uma só mulher. Honre teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e
e os teus dias sejam longos sobre a face da terra. A Bíblia não diz que você vai ser perfeito, não é nada disso. Mas a Bíblia diz que você vai ser santo, ou seja, separado para Deus. A Bíblia diz que quando você errar, o pecado não pode encontrar um lugar aconchegante na sua vida, não pode encontrar um abrigo confortável. O pecado é algo que nem terra no olho. Enquanto você não tira aquela terra no olho, assopra aqui para mim, você não sossega. Entenderam isso? Você não pode viver uma vida de iniquidade achando que vai vencer as trevas. Sabe por quê? Porque as trevas, elas habitam dentro de uma lixeira. Sabe mosca? A mosca é atraída por aquilo que é podre. É por isso que Satanás é denunciado em Lucas capítulo 11 como Beelzebu, o príncipe dos demônios. Sabe o que quer dizer Beelzebu? Quer dizer Deus das moscas, Senhor do esgoto, Senhor da sujeira. Os piores casos de libertação que eu enfrentei, gente, já fiz libertação com babalorixá, com satanista, com bruxo, com mago, com gente que saiu da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Gente, já fiz libertação com todo tipo de gente. Sabe quais são os demônios mais resistentes? Não são as legiões. São os demônios que são convidados na vida da pessoa. São pecados que a pessoa gosta de pecar. São pecados que ela pensa que não tem problema. Eu conto assim, muitas experiências que eu tive de libertação. Pecados da amargura. Eu não vou perdoar. Pronto. É ali que ele está. É a amargura, é a culpa, é o ódio, é o ciúme, é a inveja. Isso são pecados que ninguém vai ser excluído na igreja por causa disso. Ele vai guardar um ódio seletivo no coração dele. Você exclui quem cai no pecado da imoralidade, né? Quem comete um crime, essas pessoas são excluídas da igreja. Mas quem guarda e abriga no seu coração pecados secretos, esses são os piores demônios que tem. Você não tem dificuldade, é muito interessante, quando o pecado ele é ostensivo, não tem problema, são os pecados secretos. Por quê? Porque Satanás, ele habita no lugar de escuridão. É por isso que a gente liga Satanás ao ocultismo. O que é ocultar? É esconder a verdade. E Jesus vai dizer o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Aqui ele não está falando só de conhecer a Bíblia, ele está falando de você abrir o teu coração, de você confessar tuas iniquidades, os seus medos, os seus abusos. A gente está hoje vivendo um tempo que você olha para a igreja e o que tem de gente que foi descartada, foi lançada fora, o que tem de gente que guarda no seu coração ódios secretos, pessoas que foram violadas na infância, foram abandonadas, sofreram tentativas de aborto, cujos pais ofereceram seus filhos, famílias disfuncionais. Gente, os demônios estão entrando na vida das pessoas quando elas são pequenas. É lógico que chega aquela fase da adolescência, da juventude, em que os pecados eles começam a ser escolhidos, a pessoa toma uma decisão de pecar. Aí eu vou ali fazer uma consulta no terreiro de ocultismo, eu vou ali fazer um trabalho enterrado, eu vou ali no lodo, na lama, eu vou fazer um pacto de sangue. Tem muita gente que faz isso em nome da ganância, em nome do prazer, enfim. Mas muita gente, é muito comum eu orar pelas pessoas e o demônio falar aqui, ó, eu estou aqui desde o ventre da mãe, eu estou aqui desde a infância. Aliás, em Marcos 9:22, Jesus, um pai, também Mateus 17, é o mesmo texto, Mateus 17, Marcos 9, um pai traz uma criança endemoniada. Ele fala o seguinte, ó, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus, me traz o menino aqui. Quando aquele menino, a Bíblia diz que o Espírito viu Jesus. Aprenda isso. A Bíblia diz que aquele demônio viu Jesus, o sacudiu violentamente e caiu no chão. Aí Jesus pergunta, desde quando acontece isso? Marcos 9:22, você pode ler na sua Bíblia. Ele fala assim, desde a infância do menino. Quer dizer, a impressão que eles têm é que era um jovem, e desde bebezinho, desde pequenininho, aquele demônio atormenta a vida dele. Então são pessoas que estão sendo perseguidas por isso há anos. Entendem agora? Muito forte, né, irmãos? Se você conseguiu esclarecer alguma dúvida com relação ao mundo espiritual, deixe nos comentários que, ou se tem alguma dúvida,
aqui no Insta, nos comentários, deixa aí que o pastor Oswaldo Lobo costuma ler os comentários e responder. Que Deus te abençoe.